Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. (26 de Abril, não de 2024, mas de 1974. E muitas coisas estariam, obviamente, ainda na cabeça dos portugueses. Nomeadamente, como é que seria a administração pública em Portugal neste pós-Revolução de Abril? Como é que funcionariam tudo aquilo que são os serviços públicos? Com quem deveríamos falar? Para onde é que deveríamos recorrer? E outra coisa que também estava na cabeça e nas manchetes de muitos jornais era o combate à corrupção e acabar com a corrupção que se dizia grazava e só beneficiava a alguns no Portugal de outrora. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e bem-vindos ao Isto é o Povo a Falar. É nosso convidado de hoje, o professor Dr. Rui Teixeira Santos, professor associado do Instituto Superior de Gestão. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco. Realmente, num dos programas desta semana, eu mostrei uma das manchetes do dia 26 de abril de 1974 e o combate à corrupção estava lá, o diminuir a inflação estava lá. Ou seja, há quase um fio histórico que a manchete podia ser reproduzida atualmente. Mas as revoluções ou a administração pública, a gestão de Portugal não começa em 74, não é? Há, digamos, um percurso histórico com vários tipos de estratégias ou vários tipos de formas de gerir Portugal. É possível mostrar, digamos, uma continuidade e quais foram esses momentos no nosso país? O Estado moderno, nacional e com uma estrutura que gera um determinado território sobre uma determinada população, tem origem nos tratados de Westfália, no final das guerras religiosas na Europa. Durante o século XVII, final do século XVII e depois do século XVIII, confunde-se muito o Estado com a coroa. As revoluções liberais vão trazer pela primeira vez uma separação do que é a organização do Estado em função do novo soberano. O novo soberano é o povo. E é por escrutínio democrático, em sistemas de monarquias parlamentares, que se vai fazer, então, essa separação, criando o Estado uma estrutura própria, burocrática, para responder às necessidades dos cidadãos. E já não uma emanação, a quinta do rei, já não é a parte da coroa. A coroa separa-se da administração pública. Esta ideia basicamente vinha também com as novas tecnologias, havia que prestar serviços públicos que a população exigia. Muitos desses serviços públicos foram prestados, sobretudo, através de concessões. Essas concessões não correram muito bem, os caminhos de ferro não correram bem, as águas não correram bem, muitos acabaram por ter que ser nacionalizados. O Estado passou a prestar os serviços públicos por administração direta. E, portanto, a parte administrativa que vinha da gestão da defesa, da gestão da política monetária, da gestão da representação externa, teve que ser alargada a um conjunto de outras questões, outros serviços públicos, de iluminação pública, de prestação de serviços efetivos à população. E em alguns países a própria defesa. A defesa, isso vem de antes. Todas as funções de soberania existiam já e havia uma administração pública ligada a isso. O que a partir do século XIX nós vemos é uma administração pública virada à resposta às necessidades das populações, e isso agora é novo, já não é propriamente só a nação, é a nação com a sua população e com novos serviços e com novas tecnologias. Esta começa primeiro por concessões, depois temos o alargamento disso. A grande reforma em Portugal dá-se a meio do século XIX, com o reformismo, que vão, no fundo, tentar fazer os grandes investimentos públicos. As grandes reformas em Portugal, muitas vezes, são grandes investimentos públicos. E são investimentos nos caminhos de ferro, nas estradas, nos portos. Toda a política fontista vai, no fundo, direito a isso. E é também, a seguir a isso, que
vamos criar uma organização do Estado muito típica portuguesa, que nós depois exportamos para o resto do mundo, que é a municipalização. Vamos criar os municípios e vamos criar a nível da educação, a obrigatoriedade do estudo até à 4ª classe, começam as primeiras competências sociais do Estado a aparecer e as primeiras legislações relativamente a direitos sociais. Com a República, no final, Portugal faz um grande disparate, como costuma fazer às vezes, com o mapa cor-de-rosa, numa altura em que nós tínhamos endividado para fazer estes grandes investimentos, o país dependia da ajuda externa, o ouro do Brasil tinha acabado em 1808, quando o rei foi para o Brasil. Depois, quando o rei voltou em 1820, houve a indemnização paga pelos Rothschilds da independência do Brasil e, portanto, o rei viveu da independência do Brasil e, quando acabou esse dinheiro, fomos endividar para fazer o investimento público. Esse investimento público criou-nos uma situação crítica de déficit externo e de dívida pública que obrigou a que nós começássemos a renegociar no final do século XIX essa dívida. Sucessivas reformas vão até à crise de 1906, com, no fundo, uma ditadura do João Franco que foi para salvar o rei, no fim matou o rei, porque o rei é assassinado 2 anos depois com o empenho da maçonaria nesse processo. Porquê esta resistência inglesa? Porque Portugal tinha más práticas, seguramente, mas também porque nós apresentámos o mapa cor-de-rosa e isso ofendia a ligação do Egito a Cape Town, que era o grande projeto inglês. Um bocadinho agora como agora. Também queremos fazer a ligação dos Açores por mar a Portugal e ter aqui a maior zona económica exclusiva do planeta. Loucuras de pessoas que não percebem de geopolítica e fazem disparates que depois têm consequências no nosso dia-a-dia. Com a República, o que é que há que fazer? Há 2 grandes processos. Só há 2 coisas que a República quer. A República só quer pagar a dívida aos ingleses, aos bancos, e, segundo, quer restaurar o colonialismo português. As colónias portuguesas em África. Que foram as 2 coisas que estavam em causa no fim da monarquia. Nós não conseguimos pagar as dívidas e nós estávamos a perder a nossa presença em África por causa do mapa cor-de-rosa. Esses 2 processos são 2 processos que aparentemente falham, não é? De facto, a Primeira República, logo de início, tenta reestruturar a dívida e não consegue. Qual é a estratégia do Afonso Costa? E o Afonso Costa é o Partido Socialista atual, é a mesma lógica. O Afonso Costa vai tentar pôr Portugal na guerra para poder desbloquear financiamentos. Porque se nós fôssemos à guerra, a Inglaterra e os países aliados tinham que nos financiar na guerra. Aquilo correu mal. E, obviamente, tivemos uma primeira ditadura, a ditadura um presidencialismo que aparece proverbial, que, de fundo, dá alguma esperança às pessoas, que é com o Sidónio. O Sidónio, em meu entender, é mesmo um proto-fascista. Ele pronuncia o que vai acontecer depois nos anos 20 e nos anos 30 em toda a Europa. Seria um populista? Era um populista, era um militar que vem dizer nós temos que sair da guerra. Primeiro, ele trazia uma solução, que era tirar Portugal da guerra, depois do desastre da Flandres e, de facto, as finanças acabavam por ter sido desviadas de alguma maneira, não foram todas para salvar os nossos militares que lá estavam, que estavam mal armados, mal vestidos e morreram muitos, mas também, sobretudo, trazia uma nova mensagem que é vamos desenvolver Portugal. E as pessoas foram atrás dele e só a única maneira que, no fundo, a maçonaria teve para voltar ao poder foi assassiná-lo. Ele foi assassinado e volta o velho Partido Democrático republicano, agora nesta fase, o Partido Republicano do Afonso Costa. A coisa não corre bem. Para equilibrar as finanças é preciso, de novo, contenção e equilíbrio orçamental. O único governo que tem equilíbrio orçamental é o de 1926, que corta, que não aumenta os militares revoltam-se, eram parte da administração pública, claro. Revoltam-se e, portanto, vão fazer o golpe de 26 de maio de 1926. Este golpe, que é o golpe de Braga, vai trazer o Salazar. O Salazar, a primeira coisa que faz é tentar renegociar a dívida outra vez em Londres e não consegue. E, portanto, só há uma saída em 1933, quando vão buscar Salazar
para resolver o desperdício, o disparate. O pós-golpe de 26 é um bocadinho como o pré, quer dizer, vamos distribuir tudo o que há e vamos... e depois não ficou nada. Quando o Salazar chega, ele vai basicamente tentar negociar, não consegue. E como não consegue, só tem um caminho. É cortar. É, por um lado, voltarmos a níveis de ausência de déficit, portanto, um superávit orçamental, para pagar as dívidas. Nós hoje sabemos, não me pergunte tecnicamente porquê, mas nós temos a sensação que quando o déficit está a nível dos 3% do Pacto de Estabilidade, nós começamos a pagar a dívida. Temos a sensação, não. Historicamente, os países começam a pagar dívida quando têm níveis de déficit abaixo dos 3%. Não é preciso estar equilíbrio orçamental. Os 3% têm essa lógica. Okay. É porque, historicamente, explicam que se começa a pagar. Ou explicamos que temos exemplos disso. Depois, o que é que acontece? O Salazar vai conter a inflação, que é um grande problema dos anos 30, tínhamos a crise de 29 e, portanto, tudo o que veio daí. Era uma inflação muito já importante. Como Presidente do Conselho? Já como Presidente do Conselho, em 33, porque ele está há pouco tempo no primeiro governo, não funciona, não se consegue gerir o pré, como imagina. E, portanto, em 33, vamos ter um período de grande estabilidade e de não aumento de salários de 33 a 61. Só com o começo da guerra colonial é que vamos ter que refazer as nossas contas. Mas há investimento público e há grandes obras públicas durante essa época. Ou algumas grandes obras públicas. Há a chegada de algumas políticas sociais, nomeadamente na matéria de habitação, com a iniciativa pública, usando fundos públicos, nomeadamente os da Segurança Social, temos aqui as avenidas novas em Lisboa, mas, sobretudo, há um grande investimento da presença de Portugal. O Salazar vai realizar o propósito da República de ocupar o território colonial. Ok. E de equilibrar as finanças. Curiosamente, aquilo que a República fez o golpe de republicano para fazer o que apenas o Salazar conseguiu fazer, porque os republicanos andaram É uma fase de grande desenvolvimento de Angola, Moçambique... E de grandes investimentos. Ainda hoje você vai a Angola ou a Moçambique e vê o património arquitetónico e do investimento público que está feito naqueles países. Há cidades... Sou angolano. Então, eu estive outro dia no Menongue, que é uma cidade no Cubango, portanto, no sul mesmo, nas terras do fim do mundo, e é uma cidade magnífica dos anos 50, do século XX. É uma coisa do meu pai, a cidade de Malange, ainda tem o traço e, portanto, há um esforço de investimento público naquelas zonas, de ocupação efetiva do território, que era, no fundo, a promessa de 1910. E com muita população que vai para lá também. E com a população que vai para lá. Nós isso sempre tivemos a nossa maior exportação. A nossa maior exportação são pessoas. Essa maior exportação da Europa são pessoas. Não é? Nos últimos 500 anos, a maior exportação da Europa são regulamentos e pessoas. São os dois exércitos que nós temos. E depois a seguir temos, portanto, o Salazar vai organizar uma administração pública que responde às funções de soberania, deixa ao setor privado todas as funções sociais. Okay. E à Igreja, e mantém na Igreja as funções da educação, as funções de saúde, as misericórdias, os hospitais das misericórdias, os hospitais locais. O Estado faz os grandes investimentos centrais, um bocadinho na linha europeia, de uma certa modernização, mas é sobretudo após o Salazar que o país vai conhecer algum desenvolvimento por causa da guerra colonial e da abertura às novas ideias americanas, liberais, que começaram com Marcelo Caetano. O país tem um problema que o Marcelo Caetano não consegue resolver, que é a guerra colonial, e tinha que o resolver, e de certa maneira o 25 de Abril aparece para resolver a guerra colonial. Talvez não na sua formação inicial, mas depois, claramente, era esse o propósito dos militares que o fizeram. O financiamento público da administração pública representava 18% do PIB. Hoje nós tivemos, o orçamento do ano passado eram 123 milhões em 250, ou seja, é 51% do PIB. Portanto, o que é que nós fizemos durante este período? Com uma guerra colonial, em várias frentes. Com 3 frentes. Tem toda a razão. Em que metade
do gasto público ia para a defesa. E que não é verdade. O que às vezes significa se diz que os apenas soldados 9% portugueses lá que não tinham balas, que não estavam armados. Não, estávamos bem equipados. Eu só estou a dizer isto, não estamos de todo a favor daquilo que aconteceu, não é? Obviamente os países necessitavam, e seria lógico, as suas independências, mas porque há uma narrativa que, de facto, algum do sucesso económico do Estado Novo tinha, de facto, a ver com o facto deles não investirem em certas áreas e de segurar dinheiro, por assim dizer. O modelo do Estado Novo não é um modelo distributivo, mas é um modelo corporativo e de condicionamento industrial. De certa maneira, percebe-se que o país não tem recursos e não tem capacidade de investimento. Não tem grande capacidade de investimento. E como não tem grande capacidade de investimento, tem que se gerir o investimento público. E gere-se o investimento público através de grupos económicos que são, de alguma maneira, comandados pela coisa. Quer dizer, o regime reconhece a vitalidade das empresas, mas reconhece, por outro lado, que eles não têm capacidade de investimento. O que é que fez? Serve-lhes de recursos, dá-lhes os recursos para eles. Não é corrupção, é um propósito de fazer com que a iniciativa privada, de facto, sejam os campeões da indústria nacional. E daí ser verdade quando alguém nos diz que também para ser empresário durante o Estado Novo não era propriamente a coisa mais fácil. Ao condicionamento industrial, é preciso autorização. Porquê? Porque também não tem recursos. Se alguém aparecesse com recursos e os fizesse, seguramente entrava. Só que ninguém tinha recursos. Ora, o que acontece? Mesmo os poucos recursos que há vão criar alguma riqueza. Nós tínhamos taxas de crescimento de 2 dígitos no final dos anos 70. Portanto, tínhamos, de facto, um crescimento muito impressionante, que depois começa a cair. O que é que acontece? Em 74, há uma revolução. Esta revolução já não tem o propósito de saldar as contas públicas, porque esse propósito o Salazar tinha resolvido e o Marcelo já não tem o propósito de resolver o sistema colonial, mas tem o propósito de descolonizar. E, finalmente, o grande propósito deste regime, mais do que desenvolvimento, é desenvolvimento democrático, no sentido de fim do condicionamento industrial. São, portanto, doutrinas liberais que inspiram, do ponto de vista do desenvolvimento, e, por outro lado, a democracia. Que é o sistema político. A democracia... Em 76, ou a partir de 76. Não, em 74, esse é o propósito do movimento das Forças Armadas. Depois, em março, com o golpe de março, com a tomada do poder pelo Partido Comunista e durante o PREC, é que nós vamos ter aqui uma ameaça, várias ameaças. Não só uma ameaça ao sistema democrático, e podemos falar sobre isso, mas também uma ameaça ao sistema económico. Porque o que vai acontecer é que no 11 de março faz as nacionalizações. Ora, o que é que acontece com o capital português? Os portugueses, ao contrário do que aconteceu no Brasil, com a independência do Brasil, em que o rei de Portugal exigiu, para dar a independência do Brasil ao filho, um pagamento do maior financiamento que o Rothschild fizeram no século XIX. Foi com isso que o rei viveu durante 30 anos em Portugal, que é, no fundo, o pagamento do ouro que vinha antes. Ora, quando nós fizemos a independência da África, não pedimos indemnização nenhuma. E, portanto, o país perdeu 50% da sua capacidade de investimento, ficou em África. E depois descolonizaram e pessoas ficou lá famílias que tinham todas as suas vidas construídas naquele território, vieram com uma mão à frente e outra atrás. Mas tinha uma grande oportunidade, que era um país de onde as élites tinham saído e podiam fazer daqui um grande país. Mas a minha família ficou lá. E por causa da forma como as coisas aconteceram. Sim. E porque o nível de melanina na nossa pele não era o adequado, depois começou a existir também uma perseguição. E isso é daquelas coisas que de abril ninguém quer falar disso. Um dia tem que falar sobre isso. Mas um dia gostávamos de falar sobre isso. Agora, o que acontece é que a capacidade de investimento, metade fica em África, a segunda metade vai ser perdida nas nacionalizações. E todo o problema da história da Terceira República Portuguesa é da incapacidade de criar recursos
para investir. E, portanto, tudo é assente na dívida. Havia uma possibilidade disto tudo ser reconduzido ao seu ponto inicial, ou parcialmente compensado este esbulho que foi, em termos de capacidade de investimento, as independências e o esbulho que foram as nacionalizações. Foi quando o professor Cavaco Silva decidiu fazer as privatizações. E no Conselho de Ministros, o professor Cavaco Silva pode o convidar, ele dirá, no Conselho de Ministros, o professor Cavaco Silva foi contra a devolução das empresas aos seus proprietários. Cavaco Silva. E, portanto, o que é que o governo de Cavaco Silva decide? Decide que vai, pelo contrário, as pessoas que queiram comprar as empresas vão comprar em lotes pequenos, não maioritários, mas lotes dentro daquele princípio do capitalismo democrático, uma parte para os trabalhadores, lotes até 10%, e, portanto, podem ir comprar. O que é que o governo do PSD... shares depois, isso é noutras áreas, sim. Mas, por exemplo, na banca, o que é que faz? Manda a Caixa Geral de Depósitos ajudar a financiar os antigos acionistas. Quer dizer, o governo do Cavaco, numa herança republicana de equilíbrio das contas públicas, não quis devolver a capacidade de investimento aos empresários, mas preferiu ir buscar dinheiro ainda que eles se fossem endividar à Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, todo o esquema da dívida é toda a história do investimento da Terceira República. E quando há grande investimento público, também com base em dívida, no governo de Sócrates, então é o desequilíbrio total. Muito bem. Está a ver? Deixe-me só... Nós estamos a conversar com o professor Dr. Rui Teixeira Santos, professor associado do Instituto Superior de Gestão, e estamos a abordar isto porque, entre outras coisas, você já escreveu vários livros: Administração e Gestão Pública, Direito da União Europeia, Lições de Direito Comercial, Economia Política da Corrupção e também Direito Português da Corrupção. Uma vez que estamos a falar de dinheiro, a última grande palete, utilizando uma expressão de um famoso humorista português, de dinheiro que chega a Portugal é este famoso PRR. Infelizmente chega pelos piores motivos, devido a uma pandemia e às políticas de resposta a essa pandemia. Descobrimos que também dentro desses acordos do PRR vem uma reestruturação e uma reforma da administração pública. O governo de António Costa não tem tempo de a implementar, mas fala-se em fusão de serviços, extinção de cargos, a criação de superestruturas. Mas deixe-me colocar uma coisa em cima da mesa, e com certeza o professor doutor sabe isto tão bem como eu. Quantos governos e quantos executivos pegam na reforma da administração pública e metem debaixo do tapete? Isso é Portugal, não sou melhor. Portugal tem Estamos a 26 de Abril, ainda bem que você diz isto. Portugal nunca conseguiu, por sua iniciativa, fazer uma reforma. Todas as reformas da administração pública em Portugal e do próprio sistema económico e da própria estrutura da sociedade são feitas por choques externos ou por grandes cataclismos, como o tremor de terra de 1755 que trouxe o Marquês. Não é? O Marquês é uma espécie de Passos Coelho. Foi pôr ordem na casa e, claro, que a antiga aristocracia rapidamente correu com ele. E, portanto... Mas há quem diga que ainda fez algum estrago. Ele tem a estátua no Marquês. Tem, e este ano alguém vai para lá festejar. Diz que não é o inquilino habitual, mas pronto. Algum dia tinha que ser, não é? Ora bem, o que é que a reforma e os executivos teimarem em não fazer uma verdadeira reforma? Nós, portanto, não somos propensos e todas as reformas vêm estar. A grande vantagem que a Troika trouxe foi que veio exigir um conjunto de reformas que o Portugal tinha que fazer. Reformas que não fizemos. Nomeadamente, por exemplo, as reformas das ordens, a ordem dos advogados, a ordem dos médicos. Somos dos poucos países onde éramos, até à legislação que foi feita o ano passado, dos poucos países onde as ordens tinham os poderes que tinham para contornar o emprego. E, portanto, era uma maneira de, no fundo, prejudicar o mercado interno e a liberdade de trabalho. Ora, o que é que se fez? O que se fez foi, rapidamente, a Troika
não conseguiu impor isso, o governo do Dr. Passos Coelho não conseguiu fazer a reforma, e agora, com o PRR, vai-se fazer a exigência disso se fazer. Fez-se a correr, mas no mesmo dia em que foi aprovado, a doutora Alexandra Leitão veio dizer à televisão que nós já é só aprovarmos agora e depois a seguir voltamos ao sistema antigo. Quer dizer, a própria lógica do sistema, o sistema está tão corrompido por si, que não é capaz de mudar. Mesmo as reformas que faz, promete desfazê-las a seguir. Há um analista, há um analista e comentador diário, o Camilo Lourenço, que ele costuma ser nosso convidado com alguma regularidade aqui. Ele diz que se há uma coisa que em Portugal se sente é que há uma incapacidade dos políticos de fazer reformas estruturais. E uma reforma estrutural, nós podíamos pensar que a digitalização era uma dessas reformas. Mas já há quem diga e quem tenha a opinião de que só o digitalizar não resolve só por si. Bom, este PRR agora basicamente tem 3 funções. Tem a função da digitalização e, portanto, é criar todo o propósito, desde o Tratado de Maastricht da União Europeia, é criar uma administração federal. E para haver essa administração federal tem que ter poderes locais, aquilo que nós chamamos a administração do Estado descentralizado. Okay. E isso é feito, como é que a União Europeia faz isso em toda a Europa? Através das entidades reguladoras, que têm os grandes poderes que tinham os ministérios antigamente. Tiraram tudo aquilo que é verdadeiro poder de gestão do Estado e da regulação. Tudo isso passou para as entidades reguladoras e deixou de estar nos ministérios. Os ministros hoje são de plástico, assinam cheques e falam para a televisão. O verdadeiro poder está nas entidades reguladoras, até o registro das próprias atividades económicas. E essas entidades reguladoras respondem a agências ou associações europeias, não respondem ao Estado-membro. Está a ver? Portanto, já existe hoje a administração pública descentralizada federal. Agora o que havia era criar mecanismos de reporte e de comunicação imediata. A digitalização é essa oportunidade. E hoje você vê que este esquema de hiperregulação que se criou na Europa, uma espécie de uma União Soviética Europeia, tem em vista exatamente esta informação centralizada para, teoricamente, definir políticas. Mas depois as políticas são definidas por equilíbrio nos Conselhos Europeus e não têm nada a ver com as informações que são recolhidas. Portanto, o que nós estamos aqui é recolher informações por recolher informações, um bocadinho a lógica da Inquisição. Vamos ter a informação toda, vamos saber tudo. Professor, mas de alguma forma isto não tem funcionado, porque para funcionar nós tínhamos que olhar para o fruto da árvore, por assim dizer, que é o bem-estar e a qualidade de vida dos povos europeus ou dos cidadãos europeus, estar melhor do que estaria há relativamente pouco tempo, mas não me parece. E as desculpas agora estão encontradas, não é? A primeira desculpa foi a pandemia, a segunda desculpa foi a inflação, a terceira desculpa foi a Ucrânia. Portanto, parece que, de facto, a Europa tem encontrado sucessivas desculpas para que a erosão da qualidade de vida dos cidadãos, por assim dizer, não encontre nas próprias políticas europeias a verdadeira responsabilidade. Bom, a Europa não é um Estado, não é uma zona, um Estado independente, nem é uma zona autónoma. Nós somos uma potência ocupada pelos Estados Unidos. Pronto. E, portanto, de alguma maneira, nós servimos de determinados propósitos estratégicos. Esses propósitos de estratégia, e vamos ter isso claro, e se não soubermos isso, então não percebemos a Europa. E a Europa, o que tem acontecido com a guerra... A prova disso é que esta semana a Polónia disse estar disponível para a colocação de ogivas nucleares no seu território. E tem que estar, porque, repara, o grande propósito estratégico dos americanos é que não se criem novas ilhas. Ilhas, do ponto de vista geoestratégico, significa áreas territoriais que têm autonomia económica e sustentabilidade. Que tenham energia, que tenham população, mercado, produção e tudo isso. Só há uma ilha possível que pode afrontar os Estados Unidos do ponto de vista de segurança, que é a ligação da Alemanha à Rússia ou a ligação da Europa à Rússia. Porque é os recursos energéticos de um lado e do outro lado a capacidade financeira e a tecnologia.
Ora, isso nunca vai acontecer. Portanto, há que partir pela Polónia, a Bulgária, a Roménia, a Ucrânia, essa possibilidade de ligação. E, portanto, e quando os Estados Unidos decidem fazer isso, como quando decidiu apoiar Portugal e a Espanha, faz grandes investimentos, primeiro. Segundo, transfere tecnologia. Terceiro, abre os mercados. É o caso da Coreia do Norte, é o caso da Polónia, são sucessos inacreditáveis que são feitos à custa da Coreia do Sul. Desculpa. Sim. São sucessos, o Japão, no tempo da guerra, a Alemanha, no pós-guerra. É um modelo que os americanos têm de desenvolvimento para garantir a estabilidade do modelo pós-Segunda Guerra Mundial. Mas para garantir também a sua hegemonia e influência nessas áreas. Mas eu prefiro esse império ao outro. Sim, mas... Porque... Agora, pode a Europa, neste puzzle, mudar isto? Isto é, nós estamos a evoluir para um sistema multipolar do ponto de vista geoestratégico ou não estamos? Parecia, no tempo do Trump, que estávamos a ir para isso e, sobretudo, houve essa conversa depois do fim da Guerra Fria, mas, sobretudo, começava a ser evidente que a Europa tinha que tratar da sua vida, em vez de viver à custa da proteção americana. Ao não o fazer... Ora bem, com o Trump isso estava a acabar. O que nós verificamos hoje é que todos os pressupostos do mundo multipolar não se realizam. A China é um fracasso. A China já está a 10 trilhões do PIB americano. A China, que supostamente nos anos 20 ou 30 ia ultrapassar a América, nunca há de chegar à América. Como? De onde é que foi buscar esses indicadores? Hoje, a economia chinesa, de facto, abrandou. Não, mas está a 10 trilhões de distância, quando já chegou a estar a 5. Está a ver? A economia americana tem um dinamismo tal. É verdade. E vai crescer agora, no próximo ano. É verdade. Mas existem, vai aumentar. Por exemplo, existem estruturas e complexos, como, por exemplo, o complexo industrial militar americano, que dá uma alavancagem tremenda à economia americana, porque, pura e simplesmente, não é só o armamento, é a manutenção dos aviões, a manutenção de determinadas tecnologias, ou seja... as necessidades das potências ocupadas. Bom, claro que sim, é um segredo. As necessidades das potências ocupadas. Claro que sim. Eu gosto dessa expressão. Claro que sim. Agora o que nós temos... Nós não estamos a caminhar para um mundo multipolar. O que nós estamos a caminhar é para um norte global, ou um ocidente global, versus um sul global que se começa a organizar, que inclui também a Rússia e a China. E a Índia, neste momento. A Índia, a África do Sul, o Brasil. Este novo confronto que nós assistimos nas guerras todas, desde a guerra do Hamas à guerra da Ucrânia, nós estamos a sentir esta nova Guerra Fria, que tem uma grande diferença relativamente à anterior. E isto é que é absolutamente novo e disruptivo. É que nesta Guerra Fria não há interrupção da globalização. Isto é, o comércio internacional não diminui, está a aumentar. Aquilo que nós esperávamos é que, com a nova Guerra Fria, que o comércio interrompesse. Não. Aumentaram as transações internacionais. Portanto, mas nunca terá... shift também. Há um shift em termos de transações. Como é que eu ia dizer? Os tigres asiáticos são verdadeiros leões neste momento. Não é? Olha... É por isso que as eleições este ano, daqui a pouco tempo, creio que na Índia, e depois as eleições americanas vão ser absolutamente piramidais, desculpa a expressão, para o que pode ser o próximo ano, talvez. Não estou tão alarmado assim. O que acho é que nós hoje temos... A economia chinesa não deu os resultados que se esperavam. Como qualquer economia planificada tem limites. O planeamento é bom para economias pouco desenvolvidas até a um determinado nível de desenvolvimento. A partir daí é preciso a liberdade tecnológica e um forte nível de empenho público, com investimento público, nomeadamente em research, nomeadamente em investigação. Quando não há isso não funciona, que é o que está a acontecer na Europa. Exemplo, não há. Mas estamos a ver... Mas, repare, deixa-me só dizer isto, relativamente ao comércio internacional. É que o comércio chinês, para os americanos, representa 3% do seu comércio, enquanto que o Canadá representa 25%. Isto é, o comércio é de border. Não há... Este comércio... Qual é o peso das transações chinesas em Portugal? Não se chega a ser um décimo das nossas relações com a Espanha. Na realidade, a China só precisa de continuar, por exemplo, a desenvolver o seu comércio interno
E não sei se não tem uma população suficiente. Não tem hipótese, porque tem um problema que dos países ricos, que é, tem uma curva etária, uma pirâmide invertida. Ou seja, os velhos não consomem. O que é que consomem são os novos. E, portanto, há um problema estrutural que o Brasil também tem. Quer dizer, o Sul global tem problemas de sociedades sociais, de sociedades desenvolvidas, não tendo o desenvolvimento económico dessas sociedades desenvolvidas. Repare, o exemplo português. Portugal ia ser ultrapassado pela Roménia, foi ultrapassado pela Polónia. Hoje nós estamos à frente da Polónia com 3% do PIB acima da média, em números relativos à média comunitária. Nós estamos a 83% do PIB europeu, quando estivemos a 73% há menos de 5 anos. Quer dizer, há uma dinâmica económica que não tem nada a ver com aquilo que nós muitas vezes prevemos. A grande questão é, de facto, a nossa população sentir isso, não é? E é aí onde começo a pensar se, de facto, estamos a falar na reforma da administração pública, porque aquilo que nós começamos a ver é que existem segmentos da população que, de facto, não estão contentes com os serviços que o Estado lhes presta. E, no entanto, o peso dos impostos sobre o trabalho é aquele que nós conhecemos. O modelo da Terceira República, replicando o modelo da Primeira República, é um modelo distributivo. Ou seja, o Estado distribui recursos. E toda a gente vive à custa do Estado. Ou a grande maioria vive. Nós temos 2 milhões de reformados, nós temos 800 mil funcionários públicos, nós temos 2 milhões de jovens. Portanto, metade da população vive direta ou indiretamente à custa do Estado. Isto, por outro lado, a população está muito envelhecida e só, de facto, a imigração tem ajudado a que nós mantenhamos níveis de emprego aceitáveis e não haja uma falta de mão de obra terrível que nos teria destruído. O que aconteceu é que Portugal, apesar de tudo, nestes anos, com o investimento que tem havido, tem conseguido crescer a níveis muito significativos. Uma gestão das finanças públicas. Finalmente, o Partido Socialista aprendeu a doutrina do Dr. Passos Coelho e, portanto, passou a ter equilíbrio orçamental. E isso correu bem. O que não correu bem foi a maneira como se fez. E o que é que aconteceu? Como é que se fez, no fundo, este ajustamento no Partido Socialista? Foi cego, foi através de cortes das cativações. Essas cativações não têm propósito. Ora, só há verdadeiro sucesso quando nós temos um foco e sabemos o que estamos a fazer. Está a ver? Creio que o professor Ramalhianes, o general Ramalhianes, na entrevista disse isso, mais do que saber, não se esqueçam do 25 de Abril, mas é importante também saber o que é que querem para o país. Exatamente, esse foi o foco. E, ora, o que acontece é que este sistema distributivo, sem foco, mas obrigado ao propósito republicano de contas públicas, insisto, que esse era o propósito da Revolução de 1910, este propósito faz com que tudo tenha corrido muito mal. A correr, a Europa foi fazer, mas não correu só aqui, correu na Europa, do modo geral. Isso aconteceu em quase toda a Europa. Porque nós hoje, as nossas políticas são muito determinadas pela Europa. Quando o Sócrates investiu, foi porque a Europa fez por isso e disse que era a maneira de superarmos a crise económica. Só que ele foi longe demais. Aqui nós somos sempre excessivos, não é? Agora, se calhar, estamos a ser também excessivos e por isso temos também resultados maiores. Que somos excessivos na ação e na inação também. Vamos do 8 para o 80, exatamente. Não é? Não porquê? Isso é tipicamente português, porque o 80 tem que ver com impulsos externos. Pronto. Está a ver? Não é a nossa decisão. Nós somos o país que normalmente se atrasa mais, mas no arranque somos o país que vai mais depressa. A história portuguesa prova isso. Se nós fizermos um programa em Portugal do Fundo Monetário Internacional, Portugal é sempre o país onde melhor corre. Você faz um programa do Fundo Monetário no Brasil e não corre bem. Ou no Congo, ou na Índia, ou mesmo nos países de leste e não corre bem. Em Portugal corre sempre bem, porque nós temos essa enorme capacidade de rapidamente arrancar. Quando nós percebermos que isto corre mal e que podemos ganhar se formos outra coisa, nós aceitamos isso. Muito bem. Digitalização é uma desses propósitos. E as renováveis também. Só que depois está-nos a sair do bolso, não é? Quisemos avançar com uma tecnologia, mas isso é para outro convidado.
Obviamente não se pode falar de administração pública e não achar que há alguma ligação eventualmente a um tema que está na ordem do dia há alguns anos para cá, que é a corrupção. Um relatório recente da OCDE menciona alguns problemas em Portugal, nomeadamente a falta de registro de interesses de altos funcionários do Estado, apesar de 98% dos deputados apresentarem e preencherem os seus registros de interesses, há alguma falta de regulamentação do lobbying, que é interessante, que não sei o que é que faz cair o partido que tinha ganho uma maioria absoluta, mas menciona também atraso nas contas partidárias e fragilidades no financiamento partidário. Eu vivi há alguns anos em Espanha e os grandes casos de corrupção em Espanha, tirando os que afetaram a coroa, têm sempre a ver com diversos tipos de partidos a fazer determinadas coisas para o seu financiamento. Acha que isso em Portugal também pode ser um dos problemas? Eu acho que essa aqui é a fonte da corrupção em Portugal. A corrupção é endémica no Portugal. Já agora, já que temos de falar tanto em história, só mais uma referência histórica. Temos 9 minutos. Tá bem. Só uma pequena referência. O Império Asiático Português, como o Diogo do Couto conta na sua crónica, O Soldado Prático, escrito no século XVI, o rei não pagava ou pagava tarde aos soldados que estavam na Ásia. E, portanto, eles só podiam viver ou de corrupção. Levaram para lá um novo instituto que não havia na Ásia, que era o Instituto do Tratado Internacional, fazem um acordo e Portugal medeia esta situação e para violar esse acordo é preciso pagar antes. Vivia-se isso, ou do casamento misto. E, portanto, o nosso Império Asiático assenta basicamente em corrupção e casamento misto, porque era a maneira de sustentar o próprio Império. Portanto, há na nossa cultura essa tradição. Eu mandei fazer uma sondagem e chegámos à conclusão nessa sondagem que o grande problema da corrupção em Portugal e que preocupa efetivamente os portugueses é a corrupção nos serviços de saúde para a marcação das cirurgias e é a corrupção nas finanças, nos pagamentos de impostos. São pequenas corrupções dos 500 euros, dos 100 euros, dos 10 euros, para mudar a minha operação, a data, etc. É este nível que isso é que preocupa a vida das pessoas. A grande corrupção, que tem grande visibilidade, não é especialmente grande em Portugal. Portugal é um país de média, baixa corrupção, quando comparado com outros países. Portugal está em 34º no índice de percepção, isto é, aquilo que as pessoas pensam, o que significa que depois do Sócrates nós subimos de 23, 24 para 34. Ou seja, só caímos 10 coisas, quando outros países estão a fazer grandes esforços. Todos os países de leste hoje melhoraram substancialmente. Portanto, repare, não há, mesmo na percepção, não há uma tão grande gravidade quanto a bolha da comunicação social transmite. Agora, todos estes grandes casos, desde o Sócrates, a influência, etc., são casos que claramente cruzam com uma questão crítica que os portugueses não querem resolver, que é a questão do financiamento dos partidos políticos em democracia. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, entre muitas coisas que diz, também disse em tempos que o financiamento público dos partidos políticos era um bom caminho. Eu acho que sim. Como o financiamento público da comunicação social. É melhor que ela esteja financiada publicamente, porque ela é parte da democracia, do que esteja financiada da maneira como está hoje, ou seja, subfinanciada. E, portanto, nós temos que encontrar mecanismos... E a China é que está mal. Hã? E a China é que está mal. Ela tem outros problemas. Não, eu sei porque eu fiz lá uma viagem recente e, de facto, uma das coisas que eu descobri é que toda a comunicação social, obviamente, é estatal, não é? Pertence às próprias províncias e depois... Mas não é uma democracia. Mas não é uma democracia. Muito bem. O que faz toda a diferença. Os partidos políticos, o facto dos partidos políticos serem financiados não faz deles instrumentos de algum poder... Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa. Eu, com o maior respeito, é porque recentemente determinados partidos lançaram também as suas campanhas para as europeias, ok?
estavam lá N canais de televisão, inclusive o nosso, e faltava a RTP, portanto, a televisão pública. Quando questionado porquê que a televisão pública lá não estava, é porque, e esta é a resposta oficial da RTP, tanto quanto eu tive acesso, a RTP não faz a cobertura de partidos sem assento parlamentar, violando o princípio da igualdade que está na Constituição. Portanto, se realmente o financiamento público da comunicação social pode eventualmente ser uma boa solução, pelos frutos que vemos atualmente, não me parece, porque está perfeitamente instrumentalizado. Estou completamente de acordo. Okay. Isso tem que ser acautelado e, sobretudo, da mesma maneira que não podemos instrumentalizar os partidos políticos pelo facto de serem financiados, nós encontramos uma maneira de os financiar através do número de deputados que têm na Assembleia da República. Mas temos que arranjar um mecanismo ligado a audiências ou ligado eu sugeri que fosse ligado a audiências, mas podia sugerir outras razões, para além das audiências, haver uma base mínima de financiamento só pelo facto de existir, uma espécie de financiamento às startups. Também me lembro daquele episódio, por exemplo, do cancelamento de um programa do Hermano José, também no canal público, não é? de televisão, e que vem depois aquele historiador que tinha sido Ministro da Educação, Hermano Saraiva, José Hermano Saraiva, defender a liberdade do Hermano José poder caricaturar quem quer que ele quisesse. Já viu? Pois, é claro que o poder adora controlar tudo e acredito que continua a fazê-lo. Agora, nós temos que acautelar são problemas. A democracia é muito imperfeita, é certo, mas é muito melhor que a ditadura. O que nós temos é que assegurar que os órgãos de comunicação existam. Claro que vai haver tendência para os manipular, claro que vai haver intimidações, claro que mesmo havendo financiamento, haverá outro financiamento para além do financiamento e esse pode ser crítico. Claro que sim. Mas sendo péssimo e dizendo nós que acautelar isso, mesmo assim, eu prefiro esse sistema a um sistema totalitário como aquele que estava a dizer da China. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Acha que, por exemplo, e porque estamos a falar de financiamento partidário e estamos a falar de comunicação social, acha que os portugueses ainda não têm bem a noção, porque nos Estados Unidos há o endorsement e tudo aquilo, os portugueses ainda não têm noção que existem partidos políticos que controlam de alguma forma e têm uma grande afinidade com determinadas plataformas de comunicação social? E com a administração pública. Não é por acaso que na véspera do António Costa sair do governo nomearam 5.000 jovens para a administração pública. Ora, estes 5.000 jovens serão os diretores-gerais daqui a 15 anos. Portanto, significa que daqui a 15 anos teremos o PC e o PS ainda como diretores-gerais. Mas então significa que mesmo que eles desapareçam, entretanto. Está a ver? Portanto, este é que é o modelo. Claro, de perpetuação, claro, no poder. Claro. Você vê a influência que o Partido Comunista tem na administração pública e o peso do Partido Comunista na sociedade não tem nada a ver. Ou o Bloco de Esquerda na comunicação social. Ou o Bloco de Esquerda. Isto é, são vagas de entradas. Claro. Aproveita. Agora, isso é criticável. O propósito deles é ganharem o poder. Podia ser mais transparente, pelo menos. Não, e os outros também podiam fazer alguma coisa por isso, pela vida. É um sistema competitivo. Todos têm... O PSD, sim, quando vai para o poder... Fox News, nomeia pessoas que não são da sua área para a administração pública. Bom, talvez se nomeasse pessoas da sua área, tivesse daqui a 20 anos ainda alguém lá. Provavelmente não vai ter, que é o que tem acontecido sistematicamente. Vai perdendo... Sabe que a noção de poder está na ponta da caneta. Claro. O poder é o cheque que eu assino, é o emprego que eu dou. E tudo o que é à margem disso é muito bonito, é muito transparente, é muito ético, é tudo isso. Mas no final do dia, os diretores-gerais vão ser do Partido Socialista e do Partido Comunista, não vão ser do PSD. Muito bem. Professor Dr. Rui Teixeira Santos, muito obrigado pela sua primeira participação neste programa. Espero que não seja a última. Espero que se tenha sentido bem recebido e que a conversa tenha sido, de facto, desafiante. Recordo que existem alguns livros do professor doutor que, obviamente,
para quem tem interesse nestas áreas, administração e gestão pública, direito da União Europeia, lições de direito comercial, economia política da corrupção e direito português da corrupção são alguns dos títulos que são conhecidos. Podem ser adquiridos, obviamente, também. Creio que há uma plataforma chamada WOC. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou, não só hoje, mas toda esta semana de conversas. Já sabe que pode rever esta e outras conversas que tivemos ao longo da semana no canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva, clique no sininho para receber as notificações. Fica também um forte abraço a toda a audiência, aos nossos ouvintes da Rádio Vida em 97.1. Um resto de bom fim de semana. Muito obrigado e até segunda.